E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui num bate-papo, né, com um amigo meu, mais um artista aí que dispensa apresentações, mas mesmo assim, para quem não conhece, vou falar que do meu lado aqui está o Marcelo Mordente, né, que veio conhecer aqui um pouquinho da fábrica também. E para vocês também saberem um pouquinho da história deles, né, ao longo dos anos da tatu aí, para quem não conhece. Quantos anos já está na profissão Mordente? 34. 34. Eu dei uma pausinha, né, quando começou a rolar aquele problema da AIDS nos anos 80, começou a divulgar, que a gente não tinha muita noção, eu era de uma cidade pequena, não tinha muita informação mesmo, dentro da produção não tinha, né, mas as coisas aconteciam mais em São Paulo, né, apesar de ter começado em Santos, ali na Baixada Santista. Então, por falta de informação, né, tinha todo um mistério em torno do HIV, achava que pegava no espirro e etc. Então, por falta de informação, eu resolvi parar um pouquinho e fui pro lado da ilustração. E voltei em 1996. Entendi. Então já tá no meio da história da tatu já há um tempão. Desde 85. Legal, legal. E o que você sente dessa época pra cá? O que você tá vendo que evoluiu em pró, coisa boa, coisa ruim? O que você tá achando da cena aí? Eu acho que coisas ruins e boas sempre teve. Sim. Eu acho que hoje, na proporção, tem muito mais coisas boas do que ruins, né? Antes, para você ter um material profissional, era uma novela asepsia, quase ninguém entendia muito bem, né? Então, quer dizer, difícil, né? Até mesmo os profissionais formados, né? Como dentistas, médicos, farmacêuticos, a gente usava a mesma agulha para vacinar. O meu dentista não usava luva, era normal. Ou seja, a asepsia não era perfeita em nenhum dos setores, né? Mesmo nos mais profissionais. Eu acho que a coisa melhorou bastante, evoluiu bastante. Nem todo mundo procura também essas informações, né? Assim, tem muito tatuador que ainda não... assim, temos a internet como uma ferramenta muito boa pra gente, né? Um acesso, mas infelizmente não são alguns que procuram essas informações corretas na internet. Muitos ficam meio que perdidos ainda. Você sente isso ainda também? Sim, mas é porque não existe uma organização didática, de informação de profissionais voltados para essa área. Porque eu acho que a tatuagem abriu mercado para várias profissões. Eu acho isso muito bom, né? Desde o administrador da empresa. Eu acho que se você tem um estúdio, você precisa grande o estúdio, você precisa de um administrador de verdade. O que é arte, né? Eu acho que desde que a pessoa trabalhe, que o artista, o tatuador, né? O tatueiro, né? Trabalhe com higiene e apresente no seu portfólio aquilo que ele realmente faz, né? Que tem aquela história do cara pegar a fotografia de outro e tal. Então, se ele é verdadeiro nisso e trabalha com higiene e não coloca em risco a saúde do cliente, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, né? Quem que vai julgar? Se ele quiser ficar fazendo rabisco lá, e tem gente que paga para isso, vai lá e faz, tem quem gosta. Agora, se o cliente se desenvolve, e eu acho que a tatuagem colabora muito com isso, tem colaborado muito de uma forma involuntária, o desenvolvimento da percepção, da sensibilidade artística, dos conceitos no público, né? Então você vê meninos simples assim que hoje reconhece traço, isso é uma maravilha, né? Eu acho que nem a educação artística na escola conseguiu isso, né? Esse desenvolvimento natural. Você vê o menino olhar uma tatuagem e falar, pô, foi fulano que fez. Então esse desenvolvimento é que vai fazer esse filtro e vai tirar esses desinteressados, né? Voltando na questão de alguns não procurarem se desenvolver com tudo, ainda que com tudo isso à mão, é o público que vai. E no teu foco, quando você começou, o seu foco de estilo de tatu, você sempre frisou no realismo ou tinha alguma coisa melhor? Não, assim, eu acabei fazendo realismo algumas vezes e fiquei meio taxado de realista, porque eu também fazia isso porque sabia fazer, eu estudei, acho que o realismo é a base do estudo acadêmico, né? E depois você tem todo o trabalho de desenvolvimento da criação, né? Você também estuda anatomia, depois estiliza e faz qualquer doideira que você quiser e que vira estilo e é legal pra caramba. Mas assim, eu já comecei criando desenhos desde 1980. A minha primeira série é de 1986. Só que eu não divulgava isso porque eu era um menino de 15, 16 anos em São Vicente que não tinha informação nenhuma. E então isso não se propagou. Mas os meus desenhos dessa época tinham os old schools, né, que era... Eram mais desenhos não voltados muito pro realismo. Isso, aquele desenho mais old mesmo. Mas eu já colocava em algum, você pegar essa série, você pega um desenho ou outro que já tem luz e sombra, que tem a ver com aqueles desenhos
fantasia, porque na época rolava muito Frank Frazetta, Boris Vallejo. Exato. Nos anos 90 explodiu fantasia bastante. Nos anos 80 tinha isso, mas não ligado à tatuagem. Não ligado Nos à anos tatu. 90, quando a Explodiu técnica de pra tatuagem tatu, começou a se difundir assim, começaram a fazer muitos trabalhos de Boris, Frank Frazetta. Eu tatuei muito Frank Frazetta, né? Que era a linha com a cor e sombra mais pro realismo. Isso. Dando volume, luz, Isso. som. Tinha a linha, tinha uma mistura Sim, das duas tinha uma coisas. linha. E a composição, aqueles puxadinhos da Exato. tatuagem, e a gente aplicava, juntava isso com um desenho que estava meio que em alta, porque nos anos 80, nos 70 tinha as capas dos discos. Esses caras fizeram muito capa de disco, capa de revista, capa de gibi, né? Esses ilustradores, né? Sim. Álbuns. Então, tinha muito isso. Fazia parte do universo gráfico, assim, que a gente se interessava na época. E aí, mas você viu que assim, o que você gostava mesmo e chamava mais atenção era o realismo ou foi uma coisa que os clientes foram meio que jogando você para isso? As duas coisas. Eu gosto de fazer também, acho bem legal você. Eu gosto quando eu crio, ou pelo menos quando eu coloco um toque autoral. Claro que no dia a dia você vai fazer um retrato, colocar o nome do filho da pessoa embaixo, coisas assim, onde eu praticava o realismo porque gostava e tem algo de grande nisso. A percepção, né, a parte artesanal, sensorial é muito gostosa de usar, né, no processo da cópia ali. É claro que tem cópia que você vai ficar ali, aqui tá igual, tá parecido igual. Isso é meio chato, mas assim... tem que ter seu toque. Mas eu sinto saudade disso, eu acho legal, acho gostoso porque você descansa um pouco a mente e fica na parte sensorial, motora, que é gostoso. Quem não gosta... Da observação. Observação, ou de simplesmente preencher, né? Às vezes você pega trabalhos que você curte preencher. Você ficou um tempão preencher aqui dele, porque tatuar é gostoso. A sensação da aplicação é uma coisa gostosa. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tatua o que posta. Então, como eu divulguei alguns retratos na época dos anos 90, na revista Metalhead e tal, e eu era muito procurado por isso, porque eu postei coisas que tinham uma certa qualidade e que as pessoas gostavam e me procuravam por segurança. Suas índias, seus magos eram bem conhecidos. Eu tô falando mais da parte de retrato, assim. Aí quando eu fiz os desenhos nas séries, eu também colocava algo de realismo. Então, alguns desenhos tinham linha, mas também tinha luz e sombra, tinha algumas partes dentro do realismo mais simples, que eu não enriquecia tanto, não era um hiperrealismo. Era um realismo com uma certa tendência para aspectos da tatuagem, como o traço, a composição, né? Você pegar as minhas séries, você vai ver muito desenho que você não pode dizer que é realismo. Sim. Né? Outros bem realistas, outros misturado, outros até um discurso. Você procurar lá, tem coisas que são pura linha, né? E você sentiu que você mudou nesses anos, assim, um pouco da sua transição dos desenhos que você fazia de anos atrás? Você começou a ver a coisa mais tatu? Ou não? Ou você acha que a coisa mais tatu, que eu digo, coisas que você não fazia lá atrás, hoje você já faz, já pensa de forma diferente? Assim, eu acho que a gente está sempre em desenvolvimento, né? Eu antes trabalhava, lá no começo, trabalhava com aquilo que eu sabia que podia acontecer na tatuagem com a limitação técnica. Entendi. Quando eu parei de tatuar, eu queria ser ilustrador, né? Eu fui buscar a ilustração editorial, publicitária e tal. E eu passei por algumas escolas de arte em, sei lá, 2 anos mais ou menos. Eu nunca mergulhei muito no estudo acadêmico, mas me serviu muito bem. Eu sou talvez 80% autodidata. Gostaria de ter entrado na escola antes, porque eu acho que eu teria me desenvolvido muito mais cedo, sei lá, pelos 15 anos de idade, para a parte mais técnica. Absorver, a criatividade você leva sempre, principalmente dentro da tatuagem, que te puxa todos os dias. Você sempre tem uma proposta, um tema diferente, ainda que você trabalhe no estilo. Então eu vim desenvolvendo, mudando também, variando bastante. Por exemplo, tem gente que fez tatuagens comigo que são... tem, por exemplo, uma âncora com flores e tal, que tem algo de tradicional, mas não tem linha. Então, às vezes eu fazia esses temas tradicionais sem linha, mas eu sempre gostei de linha. Então eu estou em busca da tatuagem perfeita. Pô, eu tô com 50 anos, tatua 34. Sabe quando você chega naquela hora que você fala, você quer filtrar e fala, eu quero fazer isso, enxugar. Né? Confesso que antes dessa crise econômica toda, eu tatuava muito mais o que eu desenho.
né? Aquilo que eu já não curtia fazer, que é uma coisa muito confundida, muito mal vista às vezes por pessoas que não entendem, né? Acha que é estrelismo, que é frescura, mas é aquela história assim, por exemplo, você faz cover em barzinho de música e tal, Sim. e de repente você começa a fazer sua própria música Autoral, e né? começa a ter sucesso naquilo. Sim. Você não quer voltar pro cover. Você pode até voltar para matar saudade. Esporadicamente. Esporadicamente, aquela coisa legal. Mas você quer botar para fora o que é teu. E você usou a Transverse, você usou outras máquinas como a PEN. O que você achou das máquinas? Incrível. Eu tô assim, é claro que a gente falando, parece que a gente tá querendo puxar o saco, né? Mas esse cara, é só usar e vai ver. Eu não preciso falar mais nada, vai lá ver. Porque é incrível como Você sentiu uma a diferença? Transverse, cara, que máquina maravilhosa, mas ela vai sozinha, ela ajuda você a traçar melhor. Ou ela ajuda a minha verdadeira capacidade de fluir. Ela não me interrompe. Às vezes você tem uma coordenação motora já suficiente, desenvolvida, para traçar firme, para traçar bem, e a máquina não te deixa, e às vezes você nem sabe que o problema é a máquina, é a agulha, enfim, a forma que você está trabalhando, né? O seu material. E você pega uma Transverse e vai traçar, cara, você vê que a coisa flui. E eu não sei explicar porquê, você sabe lá como eles chegaram nesses resultados, eu só sei que eu pego e uso bem, é como você pegar um bom lápis de cor, um bom pincel, e a coisa flui e você fala, não, isso aqui é muito bom. E você vai comprar sempre aquele, ou vai comprar um outro melhor que lançarem, sabe lá como vão desenvolver isso, porque eu já achei tão boa, né? Olha que é linda, né? Você pega nela assim, é um robozinho, né? E eu vi sendo montada ontem, o negócio tem, sei lá, quantas peças tem aqui? Você 60 lembra? e poucas peças. Não, acho que é 80 e poucas. 80 e poucas peças. E você vê e o Paulo montando com amor aquilo, uma por uma pra mim, assim, foi um momento muito incrível de ver o meu materialzinho nascendo, pelo cara que criou ali, né? E ele fazendo com aquele amor, da mesma forma que ele estava ali do meu lado me admirando, tatuando, criando desenho, eu estava ali... Inverteu os papéis. Inverteu, e que é muito legal, cara. E a PEN também... E a PEN, aí, assim, eu particularmente desempenhei melhor o preenchimento, isso é uma questão de gosto, a gente sabe disso, de repente você pega lá a Transverse para pintar, e é claro, essa foi a primeira vez que eu me deparei com ela, então eu preciso agora tatuar lá no estúdio, sentir eu mexer um pouquinho na regulagem, se for o caso, mas eu me senti mais confortável para fazer uma passagem mais suave, meu estilo de trabalho, né? Você precisa de uma resposta imediata, e a Transverse que eu peguei, que a gente ia parando, o Paulo mexia e tal, de repente nesse processo eu acabei não podendo analisar melhor, desenvolver melhor a regulagem com a Transverse. Usufruir melhor. Então, como eu estava ali testando tudo e o Paulo naquele jeito dele, não, pega isso, pega aquilo, eu acabei experimentando a PEN, e a PEN me deixou na minha zona de conforto. Mas a Transverse é uma máquina maravilhosa que eu quero também ter para pintura, mas para traçar de cara foi paixão à primeira vista. E a PEN maravilhosa. Eu fiz o resultado, né? Não sei se vai mostrar aqui no programa. Aplicação suave, o final da tatuagem ela estava limpa, aqueles produtos, né? Foi apresentado, me apresentaram tanto material que eu não consigo lembrar. Mas tem uma espuminha maravilhosa para limpar, que você não fica usando a água. Ela limpa com uma facilidade muito grande. E deixa a pele preparada. Deixa a pele preparada, hidratada, e não fica vermelhão na pele, cara. Muito bom. Você vê o resultado do seu trabalho, né? Com a Easy Glow, né? Aquela foi a Easy Glow que eu usei. E a tinta que você gostou da Easy Glow? É isso que já ia falar. Solta, muito boa para quem gosta de fazer um trabalho com passagens suaves, realismo. Sei lá, acho que é para qualquer tipo de trabalho, só que ela facilita para quem gosta de realismo ou trabalhos com passagens bem suaves. As transições, As transições bem ricas, né? Bem suaves. Legal. Bom, e agora você vai continuar experimentando cada vez mais, usufruindo da Transverse para você achar o seu jeito, né? Você vai deixar ela com a sua cara, no caso, né? Com certeza. É legal que eu posso ter esse bate-papo com o Paulo, esse suporte, né, de ter a máquina ali e experimentar e falar para ele o que eu preciso, ou me ajudar a regular, né? Esse respaldo é bom. Então eu vou... porque assim, o legal da Transverse é que ela nos remete à máquina de bobina. É uma máquina que você regula a pressão, regula a tensão da mola, né, o recuo. Isso. Então,
você tem um resultado, assim, como é que eu posso dizer? Uma aplicação, né, parecida com a Bobina. a sensação da bobina, Sensação né? da bobina. Sensação da bobina. Com a precisão com a precisão dessa alta tecnologia, ela é leve e ela ainda tem aquela coisa toda, né, mecânica nela que você olha assim, que é gostoso de ver, aquela coisa toda complicadinha para resultar numa coisa simples, no traço firme, e ela é daquele jeito, porque a gente gosta dessa parafernália, né? Se você pega uma máquina de bobina, ela era toda cheia de coisinha, e aí você pega, para quem, eu sou meio dividido, eu gosto tanto da tecnologia, da coisa simples, compacta como as pens, mas eu também gosto dessa coisa da engenhoca, da maquininha, sabe, de tatu, e as a possíveis transverse. configurações. As possíveis quantas configurações você pode ter na transverse? Muitas, né? Se eu não me engano, umas 60, acho que 50 e poucas configurações. Então, além disso, né, e é uma coisa que você pode registrar, né, você sabe o que você está fazendo nela ali. São 60 e poucas configurações, então tem configuração para todos de os gostos. com tensões diferentes. Então, assim, eu tenho essa visão de tecnologia com uma coisa que mas toda essa, vamos dizer assim, de uma forma chula, né, parafernália da transversa, né, aquela monte de pecinha e um monte de coisa, isso olha parece um robozinho, né? E para mim é encantador, porque eu sou do tempo que a gente pegava a maquininha e se apaixonava por ela, né? Você fica olhando, pô, quando eu peguei a minha primeira maquininha que me venderam, mais profissional, né, que eu já tive aquelas rotativa de depilador, né? Caseiro. Mas a maquininha, que se não me engano, era da National, que saía aquela faísca azul, que quando o capacitor estava queimado, ficava aquela coisa. Eu achava aquilo lindo, né? Então eu ficava olhando para ela, né? Não sei, a gente no final quer desenhar, quer na pele, né? Quer fazer o desenho, mas o tatuador tem essa coisa de se apaixonar pelo material. Sim, a parte mecânica. Às vezes eu ligava a maquininha só para ficar escutando, eu ficava uma hora com a maquininha ligada e fazendo movimento. Eu sou assim, pelo menos, né? Não sei se é loucura, mas eu tenho essa paixão, né? E aí você pega hoje uma transversa que tem essa coisa que nos remete à máquina de bobina, não só na aparência, não é que ela é parecida, ela tem coisas que lembram, né? Um sistema complexo, né? E a tecnologia mais enxugadinha das pens, né? Sim. Então hoje é lindo, né? Eu tô gostando de tudo, cara. Eu acho que você tem uma tinta que tem uma proteção de um órgão de saúde. Sim. Porque você pegava as tintas, você podia contaminar todo mundo, você não sabia que tipo de higiene ela foi, em que ela foi produzida, né? Sim. E hoje você tem tudo isso, tem engenheiros trabalhando com isso. Você viu a parte da... Que eu não preciso me preocupar com isso, né? Sim. E fora que uma questão humana, social, você vê tantos empregos que são gerados em função da tatuagem, né? O que gera de imposto para o país, né? Você tem uma indústria como a Electric Ink, é uma coisa maravilhosa, né? Eu vi lá, começando lá no quartinho, né? Lá quando o Paulo começou e a coisa chegou nesse ponto de profissionalismo. Eu estou encantado com tudo aqui. Né? E no final do ano você vai estar aqui na Best Ink. Vou. Participar junto com a gente. Vou. A galera toda vai ser muito legal. Vai ter o legal da tatuagem também é isso, né? Que a gente vai ter uma reunião legal. Se conhece, né? A tatuagem gera tanta amizade, né? Tantos encontros. Tem gente que a gente acaba só encontrando porque mora em outro estado, em outros países. A gente acaba só nesses momentos. E é sempre tão legal, é tanta palhaçada. E a gente que tá velhinho, né? Os tiozinhos da tatu, a gente se encontra. Né? Foi muito legal, cara. Então, beleza, querido. Obrigado mais uma vez aí pelo seu depoimento, contar um pouco da sua história. E a gente vai se ver no final na Best Ink em dezembro. Então, pode me esperar. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu.